Trabalhadores do Brasil, voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. CLT, 70 anos, o fio da história. Dentro do especial sobre os 70 anos da CLT, nós hoje vamos ouvir o ex-ministro do Trabalho e presidente nacional do PDT, Dr. Carlos Lupe, que também, ao longo de 5 anos, como ministro do presidente Lula e da presidente Dilma, fez uma série de inovações na lei trabalhista. Então, presidente Lupe, nós temos ouvido bastante muitas críticas com relação à CLT, dizendo que ela está defasada, que ela precisa ser ajustada aos tempos. E, ao mesmo tempo, tem havido também, a gente tem detectado algumas conspirações contra a lei, principalmente uma que ainda diz que está em curso no Congresso e que devolve ao processo de negociação tudo o que está na lei atualmente. Eu pergunto, o senhor, com a sua experiência, como é que vê essa situação da CLT hoje, no momento em que, neste 1º de maio, ela comemora os 70 anos? Eu quero começar dizendo, primeiro, da satisfação de estar aqui contigo, Leite, poder falar para dezenas de milhares de pessoas que estão nos dando a honra da sua atenção nesse momento. Segundo, dizer que 70 anos de uma jovem legislação trabalhista. Por que jovem? Porque ela é inovadora, porque ela está atual, porque ela é uma espécie da carta de alforria do trabalhador brasileiro. A CLT precisa em alguns itens ser atualizadas, é diferente de ser reformada. Nós temos que atualizar agora, por exemplo, com a aprovação do o direito às empregadas domésticas, que eram consideradas de segunda categoria. Eu, como ministro de Trabalho do Brasil, em 2009, fui lá na OIT, Organização Internacional do Trabalho, e aprovamos a resolução por proposta do Brasil de que fosse equiparado a todos os trabalhadores os direitos das empregadas domésticas. Graças a Deus agora, depois do governo federal enviar, o Congresso aprovou. O que nós precisamos atualizar são um regulamento de leis e de projetos que atualizem a legislação, nunca que tirem direitos. Hoje se fala muito que acabou o discurso, acabou o debate de esquerda e de direita. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Está atualíssimo. A luta que se estava na sociedade moderna é capital e trabalho. Então nós temos que conciliar os dois. Mas o capital entendendo que sem o trabalho ele não existe. E já é célebre frase, né? Capital nada mais é do que trabalho acumulado. É o trabalho que gera o capital. É a produção do trabalho que gera o capital. O trabalho não pode estar subordinado aos caprichos do ganho fácil do capital. Então nós precisamos ter essa legislação trabalhista cada vez mais defendida pela massa dos trabalhadores. Agora, os empresários que têm muita inserção na mídia, principalmente... Patrocínio, né? Eles alegam que a lei como que inviabiliza. O custo Brasil. Pois é, não só o custo Brasil, mas é o custo trabalhista. E chamado custo Brasil. Então hoje um trabalhador, por exemplo, custa quase 3 vezes mais ao salário mínimo, né? E isso, para muitos microempresários, eles consideram que é um pouco difícil. Sabe como eu quebro isso? Com 2 argumentações concretas. Primeiro, alguém que está me vendo, ouvindo agora, acredita que algum empresário não coloque no preço do seu produto custo? Se alguém me convencer disso, eu recuo da minha posição. Todo preço de custo está no produto que se vende, inclusive a mão de obra. Se fosse tão caro assim, o Brasil não era entre os 5 países que mais rotatividade de empregos tem. A última ano que eu fiquei no Ministério do Trabalho, em 2011, nós geramos em torno de 19 milhões de contratos de trabalhos novos e cerca de 17 milhões de distratos. Olha, se é tão caro, por que se demite tanto?
Porque quando demite, você tem que pagar férias proporcionais, você tem que ter a multa do fundo de garantia, né, 40%, você tem que dar uma série de direitos ao trabalhador. Então esses dados concretos mudam essa falácia. Por que eu digo que é falácia? Porque tudo que é o custo, qualquer ele que seja, o empresário coloca no preço do seu produto para ter mais de lucro, o que é natural e o que é legítimo. Ao mesmo tempo, os empresários defendem o que chamam de flexibilização, que no caso é restrição, né, à lei, ou seja, perda de direitos. Se vê que países que atenderam a essa solicitação, como México, Chile, não resolveram a situação do desemprego, quer dizer, agravaram ainda mais a situação salarial, porque houve achatamento salarial até a diminuição dos salários, e querem justamente aplicar esta nova modalidade aqui no Brasil. Mais um erro. Então não podemos nunca criar uma sociedade cujo principal objetivo seja nivelar por baixo. Não devemos criar uma sociedade que o objetivo seja nivelar para o alto, para cima. Esse foi o grande segredo do sucesso do governo do presidente Lula. Não tem melhor fórmula para distribuir renda do que salário. Quanto melhor salário, mais renda distribuída. E isso favorece o próprio empresário. Porque quanto maior o salário, quanto mais gente empregada, mais gente gastando, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais emprego, mais lucro. Chama-se ciclo virtuoso da economia. Quem pensa diferente, ou quem pensar diferente, está querendo o atraso do Brasil. Está querendo que o Brasil volte a alguns decênios onde a exploração do homem pelo homem era uma prática cotidiana. Eu acho que esse avanço, o Brasil tem que consolidar esses avanços na legislação trabalhista, o Brasil tem que avançar na geração de emprego e o Brasil tem que fazer com que cada vez mais o trabalhador tenha melhor e maior renda. Maior a renda do trabalhador, maior crescimento do país e, se o bom empresário, que vai me compreender do que eu estou falando, maior lucro para ele. Porque mais gente comprando, mais dinheiro circulando, mais a sociedade cresce. Agora, o que o senhor achou dessa política de desoneração efetuada pela presidente Dilma em alguns setores da economia, justamente nessa legislação trabalhista? Eu sou a favor de que tenhamos sempre desonerações pontuais conforme a necessidade do mercado. O mercado é globalizado. Nós temos uma concorrência mundial. Nós temos empresas em todas as partes do mundo produzindo. Então nós temos que garantir o mercado de trabalho para a empresa brasileira. Nós temos que garantir o mercado de trabalho para o empresariado nacional. A nossa vértice, a nossa base de existência do trabalhismo é um projeto de nação cuja prioridade absoluta é a educação em tempo integral e o trabalhador que movimenta a nação. São as duas pernas que fazem o trabalhismo andar nesses séculos de existência. Então eu penso que essa desoneração é boa setorialmente para atender às necessidades de crise, de demanda, de mercado daquele setor. Porque se ficar isso generalizado, tira-se muito direito dos trabalhadores, tira-se muita receita do Estado para se pagar, por exemplo, o seguro-desemprego, para se pagar, por exemplo, o auxílio que se dá aos que se acidentam no seu local de trabalho, as próprias pensões, as aposentadorias. Então, pontualmente, conforme o setor tem a necessidade, eu sou favorável. O senhor, como ministro do Trabalho, encaminhou uma série de medidas, né, que regulou certas situações, por exemplo, que vinham se prolongando ao longo dos tempos e tal, como a situação dos empregados, né, dos comerciários, dos supermercados, dos shopping centers, né, regularizou hoje até uma coisa mais humana, né, porque aqueles tipos de funcionário não tinha folga praticamente, né, era obrigado a tirar folga na metade da semana. Eu lhe pergunto aí, com base nessa sua experiência, o que o senhor sugere para que a CLT, a consolidação das leis do trabalho, ela funcione, digamos assim, modernamente? Muitos setores, muitos artigos, muitos itens da CLT, como era esse do trabalho aos domingos, por que eu dou esse exemplo que você, com a sua habitual inteligência, levanta? Porque antes não existia shopping. Antes não existia o trabalho ao domingo, virou uma questão de 20, 25 anos para cá, e agora já é uma epidemia, até cidades menores estão tendo shopping tudo quanto é canto, a existência do shopping, e virou o domingo o horário de lazer no shopping. A pessoa vai lá para almoçar, para fazer compra, para ver filme, para teatro. Bom,
É um fato novo. Então você teve que atualizar a legislação para esse fato novo. E como a gente atualizou simples, sabe como é que era simples? Acordo entre patrão e empregado, onde se o trabalhador tivesse direito a pelo menos um domingo a cada 2 de folga aos domingos, porque domingo é quando você encontra a família, Leite. Domingo é quando você vai ver teu filho. Dia de semana cada um tá num canto, o filho tá na escola, a mulher tá trabalhando fora de casa, então o cara fica sozinho em casa. Ou a mulher fica sozinha em casa. Tira a convivência, a relação, que é fundamental. Então, o que se fez? Uma lei com 2 artigos. Pode-se trabalhar aos domingos, artigo 1º. 2º, desde que se folga a cada 2 trabalhado 1. 3º, revogue-se as disposições ao contrário. Tudo na legislação que for feito com simplicidade, em que não prejudique o direito do trabalhador, é bem-vindo. O que nós não podemos é ter uma sociedade de espertos, onde só aquele que é detentor do capital queira ganhar. Não queira entender o ser humano. Nós vivemos para atender o ser humano. Nós vivemos para atender a vida, que não tem dinheiro que compre. A vida do ser humano, a saúde do ser humano, a dignidade do ser humano. Por isso, a linha de pensamento que nós representamos, Leite, o trabalhismo, é o ser humano em movimento. É essa a nossa prioridade. Nós entrevistamos assim o presidente nacional do PDT e ex-ministro do Trabalho nos governos Lula e Dilma, Carlos Luque. CLT, 70 anos, o fio da história.